Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma análise bem aprofundada de um período que realmente moldou a Península Ibérica. E para isso a gente está usando como base uns trechos ótimos de um livro sobre a história do direito. A ideia aqui é entender o impacto da chegada dos muçulmanos lá no século VIII, né? Como é que diferentes culturas e leis conviveram ali e, claro, aquele longo processo da reconquista cristã que, bom, acabou definindo Portugal e Espanha como a gente conhece hoje. Que marcas, assim, legais e sociais essa época deixou? Exatamente. E o ponto de partida, acho fundamental, é a ruptura. A unidade que existia sob os visigodos, ela se quebra. Com a chegada muçulmana surge uma situação nova. O direito islâmico passa a valer, mas, ao mesmo tempo, e isso é crucial, permite-se que cristãos e judeus continuem usando suas próprias leis. Para os cristãos era o tal liber iudiciorum, visigótico. Vamos explorar como isso funcionou na prática em Al-Ândalus e as dinâmicas complexas, políticas e sociais que vieram daí. Então vamos direto para esse momento-chave. 711, a chegada dos árabes e berberes. O material que a gente tem aqui destaca que não foi só uma troca de poder militar, né? Foi algo mais profundo. Sem dúvida. Aquela unidade política, religiosa e até jurídica que os visigodos tentaram construir na península simplesmente ruiu. E o que surge no lugar é essa coexistência de sistemas jurídicos. Os muçulmanos trouxeram o direito deles, baseado no Alcorão, na Suna, mas tiveram uma postura bem pragmática com os chamados povos do livro, cristãos e judeus. Deixaram eles manterem suas leis, seus tribunais, para resolver questões internas das comunidades. Interessante isso. Então, para os cristãos que ficaram, os moçárabes, o direito visigodo não sumiu logo de cara. Não, de jeito nenhum. Eles continuaram usando o Liber Iudiciorum. Isso marca, assim, uma ruptura clara com aquela tendência anterior de unificar tudo sob a lei romano-germânica, mas também uma continuidade inesperada dentro das comunidades não muçulmanas. E nesse cenário todo nasce Al-Ândalus. Como é que se organizou politicamente no comecinho? Era tipo uma colônia? Começou como um emirado, sabe? Uma província ligada ao califado omíada, lá de Damasco. Mas essa ligação não durou tanto. Já em 756, um membro da dinastia omíada que tinha fugido, o Abd al-Rahman I, ele estabelece o Emirado Independente de Córdoba. Politicamente, isso é um passo gigantesco para a autonomia de Al-Ândalus. E o que é bem notável, como o material sugere, é que apesar dessa ruptura toda da invasão, parece que teve uma continuidade administrativa, assim, meio prática. Sim, isso é um ponto fundamental. Os novos governantes muçulmanos muitas vezes mantiveram as estruturas administrativas locais que já existiam no tempo dos visigodos. Fizeram pactos com as elites locais, fossem elas cristãs ou mesmo visigodas que se converteram, para garantir a ordem, a coleta de impostos, enfim, o funcionamento básico da sociedade. Não foi uma substituição total e imediata, sabe? Falamos de leis, de política, mas e a vida das pessoas, a economia? Os textos que a gente leu apontam para um certo dinamismo, principalmente no sul. Houve sim um desenvolvimento econômico importante, especialmente no sul da península. Logo de cara, Al-Ândalus se integrou naqueles circuitos comerciais do mundo islâmico que eram enormes na época. Claro, teve altos e baixos ao longo dos séculos, né? Mas foi um período marcado por inovações na agricultura, novas técnicas de irrigação, novas culturas, um crescimento das cidades, um artesanato bem sofisticado. E os textos também falam de um intercâmbio cultural e científico bem relevante. Exato. Foi uma época de traduções super importantes de obras filosóficas, científicas, gregas, orientais. Especialmente em áreas como matemática, medicina, astronomia. Essas traduções, muitas vezes feitas por sábios judeus e cristãos trabalhando junto com muçulmanos, foram cruciais para levar esse conhecimento para a Europa medieval. E, além disso, desenvolveram novos instrumentos financeiros, de crédito, conectando a península com as redes econômicas mais amplas. Voltando um pouco para a convivência entre muçulmanos, cristãos moçárabes e judeus.
Como é que as leis regulavam essa interação, que devia ser complexa? Você mencionou os povos do livro. A doutrina islâmica clássica fazia uma distinção bem clara. Aqueles considerados idólatras, bom, não eram tolerados, mas os povos do livro, Al-Kitab, cristãos e judeus, que compartilhavam a crença num Deus único e em revelações divinas, tinham um estatuto protegido, o Estatuto de Dhimmi. Essa ideia de proteção sobre o Estatuto de Dhimmi parece pragmática, como você disse, mas eu fico pensando se na prática isso era uma vida sem restrições ou era mais uma tolerância, digamos, controlada? É uma ótima pergunta, porque a realidade era bem complexa. O Estatuto de Dhimmi garantia proteção à vida, à propriedade e à liberdade religiosa. Podiam manter suas igrejas, sinagogas e se guiar por suas próprias leis em assuntos familiares, comunitários. Em troca, pagavam um imposto específico, a dízia, e estavam sujeitos a certas limitações sociais. Por exemplo, restrições para construir novos templos, ocupar altos cargos militares ou administrativos ou testemunhar contra muçulmanos em tribunal. Então era uma coexistência real, sim, que permitiu a sobrevivência dessas comunidades por séculos, mas não era uma igualdade plena. Tinha uma hierarquia social clara e também períodos de maior ou menor tensão até perseguição. Entendi. Era uma coexistência, mas com regras bem definidas, então. Falando agora do direito que regia a comunidade dominante, o direito muçulmano, quais eram as bases dele e como ele funcionava lá em Al-Ândalus? As fontes primárias são o Alcorão, visto como a palavra de Deus, né? E a Sunna, que é a tradição do profeta Maomé, seus ditos, seus atos. Esses textos contêm os princípios fundamentais de natureza religiosa, moral e, claro, legal. Mas a vida sempre traz situações novas, que não estão literalmente no Alcorão ou na Suna. Como é que direito lidava com isso? Era um sistema fechado, rígido? Não, de jeito nenhum. A partir dessas fontes, se desenvolveu a jurisprudência islâmica, o fiqh, que é, essencialmente, o esforço humano de interpretar e aplicar a lei divina, a Sharia. E existiam ferramentas para isso. A mais importante talvez seja o ijtihad, que é esse esforço de raciocínio e interpretação feito por juristas qualificados. Tinha também o uso de analogia, o qiyas, e a consideração da opinião racional, o rai. Ah, então o direito islâmico não era uma coisa só, monolítica. Tinha essa camada de interpretação humana. O que é fascinante, porque muitas vezes a gente pensa nesses sistemas como algo totalmente rígido, imutável. Exatamente. Essa capacidade de interpretação levou ao surgimento de diferentes escolas de pensamento jurídico dentro do Islã. Em Al-Andalus e no norte da África, a escola que acabou predominando foi a Maliki. Ela é conhecida por dar um peso considerável às práticas e costumes de Medina, a cidade do profeta. E é importante notar também que o direito islâmico tinha um caráter que era predominantemente pessoal, ou seja, aplicava-se aos muçulmanos onde quer que eles estivessem, e não necessariamente a todo mundo num certo território. O consenso dos sábios, o ijma e as opiniões legais sobre casos concretos, as fátuas, também eram fontes importantes na prática diária. Você mencionou o Emirado Independente de Córdoba, lá no século VIII, mas a situação política em Al-Ândalus continuou evoluindo, não parou por aí. Longe disso, o Emirado se consolidou, atingiu um ponto alto e, em 929, o Emir Abd al-Rahman III se sentiu poderoso o suficiente para dar um passo ainda maior. Ele se autoproclamou califa, fundou o Califado de Córdoba. Isso significava não só independência total, mas também uma reivindicação de liderança sobre o mundo islâmico ocidental, rivalizando com outros califados. Esse período do califado, que durou mais ou menos um século, é muitas vezes visto como a Idade de Ouro de Al-Ândalus, um tempo de grande florescimento cultural, científico e de poder militar também. Nossa, esse apogeu do Califado de Córdoba parece impressionante. Mas a história geralmente tem seus altos e baixos. Como essa unidade toda se desfez? Pois é, a estabilidade foi, digamos, relativamente curta. No início do século XI, disputas internas pelo poder, conflitos entre diferentes grupos étnicos árabes, berberes, eslavos convertidos e também pressões sociais levaram ao colapso do califado. Foi uma desintegração até que rápida e bem caótica. E o que surgiu dessas cinzas do califado?
Al-Ándalus se fragmentou numa série de reinos menores e independentes que a gente conhece como reinos de taifas. Eram tipo cidades-estado, basicamente, governadas por líderes locais que muitas vezes eram rivais ferrenhos entre si. Essa fragmentação política enfraqueceu enormemente o poder muçulmano na península. Tornou os reinos de taifas presas fáceis, não só para os reinos cristãos do norte, que começaram a cobrar tributos pesados às párias, mas também para novas forças que vieram do norte da África. Que forças eram essas? Primeiro, vieram os almorávidas, um movimento reformista berbere, muito rigoroso. Eles cruzaram o estreito por volta de 1090, derrotaram os cristãos e unificaram a Al-Ándalus sob o domínio deles, acabando com as taifas. Depois, em meados do século XII, ali por 1147, eles foram substituídos por outro movimento parecido, talvez ainda mais rigorista, os almohadas, também do norte da África. Essas invasões trouxeram um novo fôlego militar para Al-Ándalus, mas também impuseram uma visão mais intransigente do Islão, o que acabou alterando as relações com as comunidades cristãs e judaicas. Uau, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no sul. Enquanto tudo isso se desenrolava, califados, taifas, invasões norte-africanas, o que estava rolando nos reinos cristãos lá do norte? É aí que entra a famosa Reconquista, né? Precisamente. A Reconquista é esse processo de séculos, iniciado quase que imediatamente após a invasão de 711, a partir daqueles pequenos núcleos de resistência cristã nas montanhas das Astúrias, lá no norte. Foi uma expansão gradual dos territórios cristãos em direção ao sul, às custas de Al-Ándalus. Mas é crucial entender que não foi uma guerra santa contínua e unificada, não. Isso é um ponto importante. Os textos que lemos sugerem que essa ideia de uma frente cristã unida é meio que uma simplificação. Com certeza. A Reconquista foi tanto um processo militar quanto de repovoamento das terras conquistadas e de reorganização política. Reinos como Leão, Castela, Aragão, Navarra, eles foram se formando, crescendo, competindo e, sim, muitas vezes lutando entre si. Tinham rivalidades dinásticas, disputas por território, alianças temporárias que às vezes até incluíam governantes muçulmanos contra outros cristãos. A realidade era bem mais fragmentada e complexa do que aquela imagem de uma cruzada constante. Mas, apesar dessa complexidade toda e das lutas internas, a tendência geral ao longo dos séculos foi a expansão para o sul. Sim, a pressão demográfica e militar do norte sobre um Al-Ándalus politicamente dividido, especialmente depois do fim do califado, foi a dinâmica dominante. Batalhas-chave foram vencidas, territórios foram sendo incorporados e repovoados, e o processo todo culminou séculos depois, em 1492, com a tomada de Granada, o último emirado muçulmano na península, pelos reis católicos de Castela e Aragão. E no meio dessa dinâmica toda de reconquista e formação de reinos, como é que Portugal se destaca e se torna independente? O material foca bastante na separação do Reino de Leão e menciona Dom Henrique e Dom Teresa. Textos apontam, é até objeto de um debate historiográfico interessante sobre a natureza jurídica disso. Uma visão mais tradicional, muito ligada ao historiador Alexandre Herculano, sugere que existia uma espécie de identidade nacional portuguesa meio latente, sabe? E a independência foi quase uma restauração dessa identidade contra o domínio leonês. Mas tem uma outra leitura dos fatos mais focada nos aspectos jurídicos e políticos da época, certo? Sim, uma perspectiva alternativa bem influente, defendida por juristas como Paulo Mereia, analisa a situação de um jeito diferente. Argumenta que o território inicial, o Condado Portucalense, foi concedido pelo rei Afonso VI de Leão e Castela àquele nobre da Borgonha, Dom Henrique, casado com a filha dele, Dona Teresa. Entretanto, como um feudo, uma espécie de apanágio ou doação senhorial, ainda que com bastante autonomia. Ah, entendi. Então não nasceu como um reino independente logo de cara. Segundo essa visão, não. Teria sido Dom Henrique e principalmente o filho dele, Afonso Henriques, que, através de uma combinação de habilidade política, sucessos militares contra muçulmanos e contra o próprio rei de Leão, e também a busca de reconhecimento junto ao Papa, conseguiu transformar essa posse senhorial numa soberania plena.
Não existe um único ato formal de independência, mas sim um processo gradual de afirmação, que se consolida ao longo do século XII, com Afonso Henriques assumindo o título de rei. É uma construção política e militar, mais do que uma restauração, entende? Essa ideia de construção gradual faz bastante sentido no contexto da época. Agora, voltando para o direito. À medida que os reinos cristãos avançavam, reconquistando territórios, como ficava o sistema legal nessas áreas? O antigo direito visigótico, o liber e o Justiorum, simplesmente voltou a ser aplicado em todo lugar? Olha, o liber iudiciorum, que nas versões em língua vulgar ficou conhecido como fueros usgo, ele permaneceu como a referência legal teórica, a lei geral dos reinos de Leão, Castela e, no começo, também de Portugal. Era o grande legado jurídico visigótico, aquela fusão de direito romano vulgar com costumes germânicos. No entanto, a realidade jurídica no dia a dia, no terreno, era bem mais fragmentada e diversificada. Uma mistura, então. O que mais influenciava o direito na prática? Exatamente, um pluralismo jurídico muito marcante. Ao lado do Liber Iudiciorum, que nem sempre era bem conhecido ou fácil de aplicar, floresceu uma quantidade enorme de direitos locais e costumeiros. As cartas de foral, por exemplo, eram documentos cruciais. Eram concedidas por reis ou senhores para atrair e fixar gente nas terras reconquistadas. E estabeleciam normas, isenções de impostos, privilégios específicos para cada concelho ou vila. E os costumes locais, transmitidos oralmente e depois às vezes colocados por escrito, tinham uma força imensa na resolução de conflitos do dia a dia. E a Igreja? Qual foi o papel do direito canônico nesse cenário todo? O direito canônico teve uma influência crescente e muito profunda. A Igreja Católica era uma instituição poderosa, organizada, e o direito dela regulava áreas essenciais da vida social: casamento, família, testamentos, juramentos, até tréguas e paz. Além disso, a própria estrutura judiciária da Igreja servia de modelo. E, claro, a gente tem também o direito criado pelos próprios reis, o direito régio, que tentava, bem lentamente, se impor sobre essa diversidade toda de fontes, buscando uma maior centralização. Tem todo um debate interessante, como os textos sugerem, sobre o equilíbrio entre as raízes romanas e germânicas nesse direito medieval, né? A base visigótica já era uma simbiose, mas as necessidades práticas de uma sociedade em guerra, em expansão, em repovoamento, somadas à força dos costumes locais e à influência crescente do direito canônico e, mais tarde, do direito romano que foi redescoberto nas universidades europeias, tudo isso criou um sistema jurídico muito plural. E é curioso notar que, apesar dos séculos de presença muçulmana, o direito islâmico em si teve pouca influência direta na formação posterior dos direitos português ou castelhano. A grande marca talvez tenha sido a própria experiência de coexistência e depois de diferenciação em relação a ele. Foi realmente uma viagem por séculos de transformações muito intensas. Vimos a quebra da unidade visigótica com a chegada muçulmana, aquela surpreendente coexistência de leis e povos em Al-Ândalus, a complexa e longa reconquista que redesenhou o mapa político e a emergência de novas entidades como Portugal. Tudo isso num cenário jurídico que era, é incrivelmente plural. O direito visigótico persistiu, sim, mas lado a lado com costumes locais, forais, direito canônico e um direito régio que ia crescendo. Sem dúvida. E talvez um ponto para a gente pensar no final que ecoa nos materiais que a gente analisou. Para além das leis específicas que valeram e depois desapareceram, como será que essa longa e íntima convivência, que às vezes foi pacífica, às vezes conflituosa, entre diferentes religiões, culturas e sistemas jurídicos no mesmo espaço físico, como será que isso acabou moldando a própria noção de identidade na Península Ibérica? Como essa necessidade constante de definir o nós contra o eles, de gerenciar a diferença dentro do próprio território, pode ter deixado marcas culturais, talvez até psicológicas, que de alguma forma ainda ressoam hoje, na forma como as sociedades ibéricas se veem e se organizam. Fica a pergunta no ar, né? Para a gente continuar pensando.